E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, começando uma semana muito boa, maravilhosa. Então vamos lá, né? Vamos falar do final de semana, como é que foi, os principais estaduais, as informações novas. Vamos lá, no Baiano, começando de sábado, Baiano, Bahia 3-0. O Rogério Ceni aí continuando com um bom trabalho com o Bahia crescendo muito. No Carioca, né, nós tivemos o Fluminense perdendo para o Boa Vista e o Flamengo perdendo para o Volta Redonda por 3-0. O Flamengo que está utilizando o Sub-20 no Campeonato Carioca, está poupando os titulares. Decisão que muitos questionam, muitos aplaudem. Eu particularmente concordo com o Flamengo. Eu acho que estadual para os times da elite, vamos dizer assim, não são campeonatos que vão ajudar, vão agregar. Em questão de valores, é um valor irrisório. Em questão de peso também é irrisório. Acaba sendo muito injusto, porque você tem por exemplo, o Flamengo, que é um time de elite. Se ele vai com o time principal, ele enfrenta um Volta Redonda que está disputando a Série C, às vezes a Série D, ou um time que só disputa um campeonato, às vezes 1 ou 2 campeonatos por ano. Então acaba sendo muito injusto. Então, para mim, estadual não. Hoje, né, no futebol que nós temos hoje, os clubes. O Flamengo está certo. Para mim, o Flamengo está certíssimo em manter o Sub-20. Ao que parece, né, contra o Vasco, eles vão mesclar um pouco o time. Estava até pensando em usar o time titular, mas ainda nada certo. Tá? No Cearense, o Ceará empatou com o Iguatu. No Gauchão, né, o Juventude, mesmo com 2 a menos, ganhou do Inter de Santa Maria. E o Grêmio goleou o São Luís por 5-0. Essas coisas que eu falo. O Grêmio é um time de elite, está com o seu time principal. Pega um time lá de baixo, vai golear. Né? São Luís, como que ele vai conseguir ganhar um gauchão? Né? Não tem como, né? No Mineirão, né? O Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Uberlândia por 5-0. No Paranaense, né? O Atlético Paranaense perdeu para o Curitiba por 1-0. No Campeonato Paulista, né? Nós tivemos 4 jogos, 4 partidas. O Novo Horizontino ganhou do Primavera por 4-3, uma virada impressionante do Novo Horizontino. A Portuguesa ganhou de 2-0 do Velo Clube. O Capivariano ganhou de 2-0 da Ponte Preta. Ponte Preta mal, Ponte Preta muito mal nesse Campeonato Paulista. E o Palmeiras vencendo o Mirassol por 1-0. Tá? O Palmeiras que novamente fez outro jogo bem abaixo, não jogou muito bem. Na Copinha, no sábado, nós tivemos Palmeiras 13, Ituano 1, Ibrachina 2, Internacional 1, Botafogo 1. Botafogo empatou com Itaquaquecetuba por 0-0, ganhou nos pênaltis, e o São Paulo ganhou do Red Bull Bragantino por 2-1, ganhou também nos pênaltis, né? Empatou, o jogo foi empatado, certo? No domingo nós tivemos a final da Copa das Nações Africanas. O Senegal ganhou do Marrocos num jogo aí tomado por situações aí inesperadas. O Marrocos teve um pênalti no final do jogo, da partida. O Senegal saiu de campo, depois retornou, o Marrocos perdeu o pênalti. O goleiro reserva do Senegal estava cuidando da toalha do Mendy, que é o goleiro titular, que nela estava contando as informações dos batedores, e os gandulas marroquinos estavam tentando pegar, esconder ali todo momento. Até gerou uma confusão depois da partida, mas Senegal ganhou de Marrocos por 1-0 na prorrogação. Aí Senegal vencendo, boa partida do Senegal.
O Grêmio venceu o Ceará, a Copinha, tá? O Grêmio venceu o Ceará por 3-0 e o Cruzeiro venceu o Guanabara City por 3-0, encerrando aí os jogos, os playoffs da Copinha e as oitavas de final. Certo? Então vamos lá, daí vamos para os estaduais. No Baiano, o Vitória empatou com o Porto Bahia. O Vitória caiu para a segunda divisão, no começo aí não muito bom. No Carioca, o Vasco empatou em 0-0 com o Nova Iguaçu e o Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1. Resultado ruim também para o Botafogo e para o Vasco. Os grandes ali do Rio de Janeiro, né, bem abaixo, né, bem muito ruim aí. O cearense, o Fortaleza, ganhou do Maracanã por 1-0. No Gauchão, o Internacional perdeu para o Ipiranga por 2-1. No Mineiro, né, o América Mineiro empatou com o Itabirito por 1-1 e o Atlético Mineiro empatou com o Tombense em 0-0, Tombense jogando com 1 a menos. No Paulista, né, nós tivemos São Bernardo 1, Noroeste 1, São Bernardo que era líder do Paulista até então. Tivemos Corinthians 1, o clássico, né, o Corinthians e São Paulo 1-1, já vou detalhar um pouco sobre esse jogo. Tivemos Red Bull Bragantino 5-0 no Botafogo de São Paulo, né, Red Bull aí goleando. E o último jogo, Guarani 1, Santos 1, também vamos falar um pouquinho desse jogo. Vamos falar do Guarani e Santos, né? Guarani e Santos começou, jogou a partida novamente sem ainda Neymar, que está se recuperando da cirurgia, e o Gabriel Barbosa, que estava no banco, se eu não me engano. No banco ele estava inativo nesse jogo, ele não foi escalado. A verdade é que o Santos perdeu muitas oportunidades, o Guarani também ali teve alguns bons momentos, mas o Santos dominou mais a partida, perdeu muitas oportunidades, o Santos perdeu muitos gols, mas conseguiu fazer 1-0. Controlou a partida, tudo, mas, né, ao final do jogo, no último minuto do jogo praticamente, tomou o gol de empate, um empate ruim para o Santos, contra o Guarani, não desmerecendo o Guarani jamais, mas empate ruim aí para o Santos nessa altura do campeonato, né? O Santos que, né, vai pegar o próximo jogo do Santos contra o Palmeiras, né? Então um clássico aí podia vir, difícil que eu digo, porque é sempre bom ir para um clássico com uma vitória, te dá mais tranquilidade, você vai com a cabeça mais tranquila. O Santos vai aí com a cabeça um pouco conturbada, porque empatou um jogo e vai com o pensamento aí de precisar da vitória, né? Contra o Palmeiras, que até por enquanto não perdeu. Foram 3 jogos e 3 vitórias. Bom, vamos para São Paulo e Corinthians, né? Um clássico cheio de holofortes. O São Paulo que vinha aí de uma vitória, né? A torcida, na sexta-feira, o Conselho do São Paulo se reuniu para fazer a votação se daria continuidade no impeachment do Casares, e foi votado 188 votos a favor contra 45 contra. E com isso o Júlio Casares não é mais presidente do São Paulo, está afastado do cargo. Tá? O que é afastado do cargo? Então ele não pode exercer as funções como presidente, porém ele pode retornar sim a ser presidente agora com a Assembleia. Se a Assembleia Deliberativa do São Paulo decidir que não vai ter o impeachment, ele volta às funções dele. Tá? Então ele ainda não está de fato afastado.
fora do cargo, ele não deixou de ser presidente, está afastado, ele não toma mais nenhuma decisão dentro do clube. Então, e ele ainda ele pode renunciar a qualquer momento, né? Eu não sei o que ele está esperando para renunciar, né? E agora quem está no lugar dele é o vice dele, que é um empresário. Muitos aí na expectativa muito grande, torcendo uma expectativa muito grande, é que agora ele, como empresário, demita toda aquela corja que estava junto com o Casares, né, Mara, Douglas, o CEO do São Paulo, aquele Dedé Santista, enfim, tem uma galera aí, uma lista enorme. Então, a expectativa é muito grande da torcida, então o São Paulo foi para o Clássico com uma vitória fora de campo, né, que foi aí a saída do Casares. A partida não foi uma partida boa. Eu assisti o jogo, um joguinho feio, mas o Corinthians no primeiro tempo buscou mais o gol, buscou mais a vitória, perdeu muitas oportunidades, né? O Yuri Alberto perdendo oportunidade, Mateuzinho perdendo também algumas oportunidades. E nisso o São Paulo com o Danielzinho, é aí que a gente fala, né? O jogador, ele não precisa ser, às vezes, craque, não precisa ser um gênio. Ele só precisa fazer o arroz com feijão muito bem temperadinho. Se o cara faz o arroz com feijão muito bom, cara, pode ter certeza que ele vai ser um bom jogador. O Danielzinho fez o básico. Foi pra lateral, ergueu a cabeça, viu o Tapia, fez o cruzamento certinho. Cruzamento bem afastado do gol. O Tapia quase praticamente fora da área, cabeceou. E o Hugo aceitou. Né? Para mim, a falha do Hugo, aquela bola era defensável. São Paulo 1-0. Depois disso, teve outro lance, uma outra cabeçada também, que o Hugo agora, né, defendeu. Mas fora isso, o São Paulo não apresentava, não forçava muito. Só para vocês terem uma visão, né? Quando saiu o gol do São Paulo, o Corinthians já tinha chutado 7 vezes. Já tinha 7 finalizações contra uma do São Paulo, né? Então a finalização do São Paulo foi gol, primeira. Depois o Crespo fez algumas substituições, né? Fez algumas mudanças aí, esperando a questão de poupar os jogadores, né? Para não questões de lesão. Então tirou o Marcos Antônio, tirou o Danielzinho, que para mim foi as substituições que mais impactaram, porque tirou esses 2 jogadores, por mais que eles não sejam jogadores de defesa, mas eles fazem ali uma linha de contenção em zona que acaba ajudando na marcação do São Paulo, porque o Bobadilla estava totalmente perdido, a Arboleda quase entregou a paçoca 2 vezes ali pro Corinthians. O sistema defensivo do São Paulo estava muito ruim. Apesar da mudança do Crespo, que ele viu que 3-5-2 não estava resolvendo, ele mudou para o 4-4-2 e melhorou um pouco ali, populou um pouco ali a área da defesa, mas ainda assim a defesa do São Paulo deixando muito a desejar. Nas laterais, o Wendel e o Mike, né? O Wendel no início do jogo já tomou um amarelo infantil pra caramba, apesar que eu também acho que o juiz deu uma exagerada aqui, já saí soltando amarelo, deu amarelo pro Wendel, depois deu amarelo pro zagueiro do André, zagueiro do Corinthians, logo tudo no início do jogo. Então perdido o árbitro um pouco, acho que ali dava para ter dado uma segurada, né, inicialmente, se continua, daí você aplicaria. Mas o juiz não controlou o jogo, não atrapalhou, vamos assim dizer. E aí com as mudanças do São Paulo, que o Crespo fez, o São Paulo caiu ainda mais de rendimento, já não vinha bem, né? Tava conseguindo ali com muita força, cai de rendimento, o Corinthians vem para cima novamente, e aí no finalzinho do jogo o Corinthians consegue um empate contra o São Paulo. Um empate que foi ali meio com um gostinho de derrota, mas não é ruim, né, de todas as formas.
você perder, você empatar na Neoquímica contra o Corinthians não é uma coisa ruim. São Paulo que só tem uma vitória desde que a Neoquímica foi inaugurada, né, e ainda mais com todo esse problema extracampo, mesmo que mudou, o Casares saiu, os jogadores ainda estão sem receber, estão sem salário, todo um detalhe. Então, fica aí foi bom, um bom ruim, né, vamos dizer assim. Bom, depois da partida, o Crespo, né, foi questionado a respeito do Alisson, que o Corinthians tem interesse no Alisson, buscou contratação a pagar, o São Paulo não quis, e aí o Corinthians ofertou uma troca, né, deu uma lista de jogadores para o São Paulo, e o Crespo foi questionado. E para mim a postura do Crespo foi excelente. Primeiro, ele não se deixou abalar, não deixou essa questão extracampo, presidente, se sai, se impeachment, ali mexer. Ele mesmo deixou claro, é uma questão da diretoria, a diretoria que resolve. Beleza. Na questão do Corinthians, para mim ele foi simplesmente cirúrgico. Quer sair? Pode sair. Aqui no São Paulo fica quem tá bem, quem quer jogar. E falou que não quer ninguém do Corinthians, né? Ele usou exatamente essa frase, falou assim: eu não preciso de ninguém do Corinthians. Mas por que ele usou essa frase? A lista que o Corinthians mandou, uma lista. O Corinthians não vai mandar os seus melhores jogadores. Não vai mandar, por exemplo, o Carrídio, que é para mim seria uma troca muito boa, trocar o Alisson pelo Carrídio. Eu acho o Carrídio muito mais jogador que o Alisson. Não vai mandar os melhores jogadores dele. Então, o Bidon, que é o menino, né, que fez o gol, tá crescendo pra caramba, tá jogando muita bola, tá sendo extremamente decisivo no Corinthians. Então o Corinthians deu uma lista muito mequetrefe. E aí, para bem entendedor, minha palavra basta, basicamente o que o Crespo a mensagem que o Crespo disse foi: independente da situação de São Paulo não precisa de esmola. E isso para mim é o principal. Então, essa postura do Crespo de quer ficar aqui, então tem que estar bem, tem que jogar. Não quer, vaza. Fazia tempo que eu não vi um treinador de São Paulo ter essa postura de chegar, não quer ficar, meu irmão? Tchau, vai embora, vai. Quer que eu acompanhe até a porta? Então isso é bom, essa postura no São Paulo é muito boa. Essa postura do Crespo para mim é sensacional, para mim é excelente e mostra que tá tendo mudanças ali dentro do São Paulo. A saída do Casares pode ter sido aí o início de uma mudança boa. Tá? Então agora o próximo jogo do São Paulo é contra a Portuguesa, jogo difícil, jogo complicado. Mas vamos ver aí como que o decorrer dessa semana, o que acontece e como que os times vão se portar, né? Falando um pouquinho de times, né? O Endrick jogou no domingo pelo Lyon e já jogou, né, estando no Lyon, já jogou muito mais no Lyon do que quando ele estava no Real Madrid, com o Xabi Alonso à frente. Fez um gol, fez uma assistência, tá indo muito bem. Tomara aí que o Endrick se encontre aí no Lyon, consiga exercer um bom futebol para, quem sabe, até uma seleção brasileira. E no Real Madrid, cada vez mais está se afundando, foi eliminado na Copa do Rei. E mais uma vez Vinícius Júnior sendo vaiado pela torcida do Real Madrid, muito questionado. Não sei aí o que vai acontecer, mesmo com um novo técnico ali conversando, dando aval, falando. A torcida ainda está numa certa bronca com o Vinícius Júnior. E não vejo motivo,
motivos para a torcida não protestar, porque o Vinícius Júnior é um bom jogador, é um jogador que fez uma temporada excelente e caiu muito de rendimento, né? Aquele mesmo Vinícius Júnior que foi cotado para a Bola de Ouro. Tá? Então, aí o Real Madrid passando por uma grande dificuldade. O Barcelona também foi derrotado esse final de semana na La Liga, né? Mas ainda continua em primeiro sem grandes dificuldades. Beleza, gente? Bom, Copinha, né? Copinha, hoje teve jogos, deixa eu pegar aqui, hoje teve jogos da Copinha, só pegar aqui os resultados que eu anotei aqui no meu pendrive, vamos lá. Na Copinha nós tivemos uma zebra muito grande, o Palmeiras foi eliminado pelo Ibratina que tá eliminando um monte grande, cara. Time aí, o Sub-20, o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis, né? O Ibratina ganhou, o jogo foi 2-2 e o Ibratina vence aí nos pênaltis. E do outro lado, né, o São Paulo pegou o Botafogo e o São Paulo venceu por 3-1, perdão, desculpa, eu ia aqui errado, 3-1 com um jogador a menos, né, um jogador de São Paulo foi expulso, né, logo no finalzinho do jogo. Tá, então, bacana aí encerradas as semifinais, as quartas de finais e as semifinais ficou exatamente dessa forma. O Grêmio pega o Cruzeiro no dia 21 e o São Paulo pega o Ibratina também no dia 21. Tá? Então, na quarta-feira nós temos as semifinais da Copinha e eu trago aqui também os resultados. Beleza, gente? Bom, muito obrigado para você que ficou até aqui, até esse momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, compartilha com os amigos nas redes sociais, é muito importante e ajuda o canal a crescer. Beleza, gente? Brigadão, até a próxima, fico por aqui e